Estamos mais uma vez em mais uma aula, falando agora sobre literatura. Mas antes de entrarmos nas literatura em si, como barroco, arcadismo, vamos dar uma introdução rápida e objetiva aqui com vocês. Saber o que é literatura, o que é texto literário e texto não literário. Vamos saber o significado de literatura. O significado de literatura é o seguinte: quer dizer que traz ao leitor uma ideia de expressar emoções, sentimentos. E aí, o que é a literatura? A partir disso, é uma manifestação artística, cultural e social. Uma manifestação artística, cultural e social. O que o escritor ele escreve em uma cantiga, em uma poesia, muitas vezes é o que ele está vivenciando na sua cultura ou na sua sociedade. Por isso que eu sempre afirmo, quando a gente for estudar barroco, arcadismo, a gente sempre vai ter um viés histórico. A gente tem que sempre ver o que está acontecendo naquele exato momento da história que está sendo escrito esses textos. Há um texto ficcional, ênfase na forma poética. Muitas vezes é um soneto, já tem os versos, as estrofes, tudo bem alinhadinha. Então, um texto literário tem sua ênfase na forma, a sua função poética. Uso de recursos estilísticos. O que quer dizer esses recursos estilísticos? Simples. São as figuras de linguagem. São as figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem a gente vai estudar posteriormente. A gente vai aprender um pouco sobre o que é um pleonasmo vicioso, saber um pouco mais o que é um neologismo, saber um pouco mais o que é eufemismo, uma hipérbole. Esses recursos estilísticos, que são as figuras, o exemplo mais claro são as figuras de linguagem, eles são utilizados nos textos literários para trazer o quê? Uma emoção, expressar o sentimento, dar uma ênfase nas entrelinhas do texto. Como eu já disse, qual é o objetivo? Emocionar e sensibilizar o leitor. Então, texto literário, ele tem esses objetivos. Com isso, já foi falado até na matéria de português, se você chegar lá na videoaula. Na videoaula sobre conotação e denotação, você vai entender um pouco melhor sobre texto literário e não literário. Vou dar só um pitacozinho aqui, Conotação e denotação. A conotação usa o quê? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são textos que é para expressar sentimento. Expressar sentimentos. Então, os textos literários se utiliza bastante de quê? Do uso da conotação.
Então, sabemos que os textos literários, que têm o objetivo de sensibilizar o leitor, de colocar o leitor dentro do texto, de colocar o leitor como parte atuante no sentido de expressar suas opiniões dentro do texto, diferentemente de textos, diferente de textos não literários, que já se utiliza do quê? Da denotação. Os textos não literários, eles se utilizam da denotação. Como assim? O que é denotação? Muitos dizem que é a linguagem do dicionário. É a linguagem literal que a palavra se expressa. Por exemplo, eu dei esse exemplo assim, ó. Minha prima é uma gata. Quando eu falo que minha prima é uma gata, eu estou dizendo que ela é um gato, é um felino? Não. Eu estou te utilizando de uma figura de linguagem, de uma conotação. Mas quando eu digo o gato subiu na mesa, eu estou te utilizando da denotação. Porque eu estou usando o sentido literal da palavra gato, do felino. Então, os textos não literários, eles têm uma mania, uma forma de se expressar para informar o leitor, tendo um objetivo, certo? Entendido? Bem, então a gente já sabe que texto literário se utiliza da conotação para expressar sentimento. E como eu posso expressar esses sentimentos? Através das figuras de linguagens, que posteriormente a gente vai adentrar um pouco mais. E a denotação, que é uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, ela tem uma característica que é informar o leitor. Uma quer expressar os sentimentos do leitor e outro quer fazer o quê? Apenas dar uma informação, um objetivo. Pegar essa ideia de literatura, um texto literário, um texto não literário, porque mais pra frente esses conceitos de texto literário e não literário vai fazer sentido nos nossos assuntos, tanto em português quanto em literatura. Porque em literatura a gente vai entrar um pouco nas cantigas de antigamente, de escárnio, de maldizer. Vai adentrar nas escolas literárias como o barroco, o arcadismo, o renascimento. Então, tudo isso vai ser estudado, mas devemos ter uma base de que esses textos são textos literários porque eles utilizam de quê? Figuras de linguagem, expressar sentimentos do leitor, expressar sentimentos do autor. Então, esses conceitos são fundamentais para a gente adentrar nos assuntos e ter o nosso foco. Qual é o nosso objetivo? Qual é o seu objetivo? Tomar uma nota boa no Enem. Para isso, esses pequenos conceitos devem estar contidos na mente. Vamos para cima, isonerdianos.